Neste episódio vamos seguir uma estratégia diferente. Em vez de criarmos uma atividade de raiz, vamos ver primeiro a configuração deste teste de exemplo que foi mostrado em vídeos anteriores. Então, neste caso, eu estou na plataforma como professor e ao aceder ao teste, eu tenho a hipótese de visualizar as tentativas que os alunos já fizeram ou eu próprio fazer a pré-visualização das perguntas do teste. Nesta situação, eu vou configurar o teste para vermos que opções é que foram escolhidas para este teste em particular. Portanto, temos o nome da atividade, geotípico, e o texto introdutório. Depois temos algumas opções em relação a tempo, portanto, qual a data de abertura e de fecho do teste, isto se quisermos impor uma data limite para os alunos terminarem o teste. Qual é que é o tempo limite para terminar, após começarem o teste? Neste caso, a opção era 10 minutos. Depois temos uma opção disponível nas versões mais atuais do Moodle, que é o que acontece quando o tempo termina. Então, neste caso em particular, o que eu disse é que se o aluno não confirmar o fim do teste antes desses 10 minutos, as perguntas não são consideradas. Portanto, esta não é a opção ideal. A opção ideal é a que está escolhida por defeito, que é as tentativas em aberto são submetidas automaticamente. Ou seja, o teste é submetido automaticamente após os 10 minutos. Aqui é possível definir um tempo extra. Este tempo extra tem a ver com esta opção, em que o aluno tem um tempo extra para submeter, mas não pode alterar as respostas. Também é uma boa solução. Depois, temos aqui opções relacionadas com as tentativas. Neste caso, as tentativas são ilimitadas, mas podemos impor um limite de tentativas. E qual é que é a nota que conta? Se é a nota mais alta, a média, a nota da primeira tentativa ou da última. Ou seja, nós podemos ter um teste em que o aluno pode realizá-lo tantas vezes quantas quiser, mas a nota que conta é a primeira. Neste caso, é a mais alta. Depois temos opções relativamente à ordem das perguntas. A ordem das perguntas, neste caso, por defeito, é a mesma ordem em que as perguntas foram selecionadas, já vamos ver mais à frente, mas também podemos baralhar as perguntas aleatoriamente. Também é uma boa solução, o que faz com que as perguntas, a ordem das perguntas seja diferente consoante o aluno que abre o teste. E depois temos aqui uma opção para inserir uma nova página a cada nova pergunta inserida. Isto significa que cada questão irá ficar numa página diferente. No exemplo que eu mostrei, as 6 perguntas estavam todas na mesma página. Na verdade, essa não é a situação ideal. A situação ideal é uma pergunta em cada página, o que faz com que os alunos, à medida que vão mudando de página, vão guardando o seu próprio teste. Depois temos aqui opções de comportamento da questão. Se queremos baralhar as opções dentro de cada pergunta, portanto, mesmo que a pergunta tenha sido criada para as alíneas se misturarem aleatoriamente, nós aqui podemos desligar isso, para este teste em particular. Depois temos uma opção importante que é o modo de comportamento das perguntas. Por defeito é o feedback diferido, ou seja, o aluno pode ver quais é que são as respostas corretas depois de terminar o teste, mas também há outras opções que permitem que o aluno possa ir vendo o que é que está correto ou não à medida que vai fazendo o teste. Portanto, isso seria o modo adaptável, mas aí entra um fator de penalização cada vez que o aluno usa essa opção. De seguida, temos aqui opções de informação exibida na revisão do teste. Estas opções são muito importantes, mas requerem alguma atenção. O que é que está definido aqui? Aqui é definido o que é que o aluno vai ter acesso e em que altura. Portanto, nós podemos querer mostrar a nota ao aluno depois dele terminar, mas também podemos decidir que o aluno não pode ver nada depois de terminar. E então aqui temos quatro fases. Temos a fase que é durante a tentativa, o que é que ele pode ver, logo depois da tentativa, mais tarde, mas enquanto o teste ainda estiver aberto,
Portanto, estas duas opções são muito semelhantes. E a última opção, que é após o teste fechar. Então a forma mais simples de fazer isto é marcar todas as opções após o teste fechar, ou seja, após o teste fechar, o aluno pode ver tudo. E agora, temos que ver aqui o que é que o aluno pode ver depois de terminar. Então, neste caso, o que eu defini é que ele pode ver qual é que é a resposta submetida, o que é que ele submeteu, qual é que é a sua nota e um feedback global, que naquela situação não tinha sido colocado. As outras opções temos correta e incorreta. Isto dá informação ao aluno se a resposta estava respondida corretamente ou não. Depois temos aqui especificar se o aluno tem acesso ao feedback específico e ao feedback geral. E também uma opção importante, resposta correta. A resposta correta identifica ao aluno qual é que seria a resposta que estava correta, ou seja, vai identificar especificamente quais é que são as alíneas que estão bem e quais é que são as alíneas que estão mal. Esta opção é perigosa, uma vez que se o aluno puder fazer várias tentativas, se ele souber qual é que é a resposta correta, na segunda tentativa já sabe exatamente o que é que tem que responder. Depois temos aqui opções para mostrar a fotografia do utilizador. Isto pode ser útil para um teste em sala de aula, para o professor conseguir ver facilmente se há algum aluno que entrou com a conta de um colega. Depois, opções relativamente às casas decimais, se existe uma senha para aceder ao teste. Isto faz com que o professor consiga disponibilizar logo o teste, mas só com a senha que os alunos podem aceder a ele. Conseguir definir aqui uma gama de endereços a partir do qual o aluno pode responder. Por exemplo, nós conseguimos definir que o aluno só pode responder dentro de uma determinada rede informática. Por exemplo, dentro da escola ele pode responder ao teste. Depois temos aqui opções relativamente ao tempo de espera entre cada tentativa, ou seja, eu posso dizer que um aluno pode fazer uma tentativa por dia e eu podia definir isso aqui. E depois temos mais um feedback, que é o feedback global. Aqui eu consigo definir para cada intervalo de notas o que é que vai aparecer ao aluno. Por exemplo, posso pôr que de 90% a 100 o que vai aparecer ao aluno é excelente. E depois consigo ir definindo aqui vários intervalos com as notas até chegar ao 0. Por exemplo, de 0 a 25%, muito fraco. E depois era só ir preenchendo aqui pelo meio os intervalos. Também podíamos adicionar mais intervalos aqui, portanto é uma possibilidade. Finalmente, é só gravar as opções e estamos prontos para escolher as perguntas do nosso teste. Portanto, isto é em relação a um teste que tem as opções já escolhidas. Então, nesta situação, nós vamos criar o nosso próprio teste. Vamos adicionar a atividade de teste. Cá está ela. E vamos tentar fazer isto da forma o mais rápida possível para verem que as opções não são assim tão complexas quanto isso. Portanto, vamos lhe chamar simplesmente teste. Agora, tudo o resto é opcional. Eu não preciso mudar nada. Importante, aqui convém mudar para as tentativas em aberto são submetidas automaticamente. Isto para evitar problemas na altura da submissão do teste. Por defeito, as tentativas estão ilimitadas, a nota mais alta. Agora, uma coisa que podemos alterar é aqui o que aparece imediatamente a seguir à tentativa. O que é importante é que o aluno não tenha acesso à resposta correta, ou eventualmente se entenderem que não tenha resposta, não saiba se determinada pergunta estava correta ou incorreta, se bem que este é mais pacífico. Depois também podem cortar aqui alguns feedbacks, se o feedback der a entender qual é que seria a resposta correta. Depois, não precisamos de mudar mais nada. Se quisermos pôr o feedback, pomos, se não quisermos, não pomos. Então, com isto é o suficiente, basta gravar e neste momento o teste está criado, só falta selecionar as questões. Portanto, isso é a segunda fase da criação do teste. Então nós vamos editar o nosso teste.
E aqui nós vamos escolher as perguntas da tal base de dados que criámos anteriormente. Então vamos clicar aqui em mostrar para ver as categorias da nossa base de dados e vamos especificar qual é que é o módulo, neste caso a categoria que queremos ver. Portanto, temos aqui o módulo 6 com aquela questão que eu criei anteriormente e aqui eu consigo selecionar esta questão para adicionar ao teste. Então eu clico aqui nesta opção e esta questão é adicionada ao teste. Se eu quiser escolher várias perguntas, posso selecionar as que eu quiser individualmente e tenho também a hipótese de adicionar ao teste. Se repararem, aqui eu também consigo criar as novas perguntas. Criá-las aqui ou criá-las na base de dados de perguntas é exatamente a mesma coisa. Portanto, se eu me tiver esquecido de alguma questão, eu posso criá-la aqui mesmo. Portanto, as opções são as mesmas, posso selecionar a categoria, tenho hipótese de apagar questões ou movê-las para outra categoria e por aí adiante. Depois, temos mais aqui algumas opções que poderão ser úteis. Por exemplo, eu posso dizer que quero adicionar de determinada categoria algumas perguntas aleatórias. Por exemplo, esta categoria tem 62 perguntas e destas 62 perguntas eu quero adicionar 2 perguntas aleatórias. Portanto, estas vão surgir no final. Portanto, isto é possível fazer sempre ir criando testes diferentes consoante as perguntas que nós temos criadas. Estas perguntas é importante saber que são aleatórias, mas para cada aluno. As perguntas vão ser diferentes para cada aluno. Não foram escolhidas aleatoriamente perguntas específicas. O que vai acontecer é que destas 62 perguntas vão ser retiradas 2, sempre diferentes para cada aluno. Como nós tínhamos visto nas opções por defeito, cada questão fica numa página, portanto a paginação é logo feita automaticamente. De qualquer forma, nós conseguimos mover as perguntas de umas páginas para as outras. Então aqui já temos o nosso teste concluído. Agora, o que é que nós podemos aqui ter que fazer? Definir qual é que é a nota máxima, por exemplo, de 0 a 100, de 0 a 20, de 0 a 5, o que quisermos. Aqui esta nota é o peso que pré-definimos quando criamos a questão. Se nós quisermos alterar, nós podemos aqui especificar pesos diferentes para este teste em particular. Isto não vai alterar a questão para sempre, vai alterar nesta situação em particular só. Pronto. E com isso, não esquecer de clicar em guardar para guardar aqui estas notas. E se por acaso alterarem a nota máxima, também tem que guardar. Portanto, isto é o suficiente para criar o nosso teste. Se quisermos ordenar o teste ou mudar a paginação de uma forma simples, temos aqui uma opção de ordenar e paginar. Portanto, conseguimos especificar aqui como é que é a ordem das questões e se quisermos voltar mais tarde aqui, agora eu vou sair, tenho aqui o meu teste. Se eu voltar a entrar no teste, eu tenho apenas a hipótese de pré-visualizar. Para editar o teste, eu tenho que vir ao bloco das configurações, que tenho aqui a hipótese de editar o teste. Portanto, é importante não esquecer, precisamos de vir aqui para voltar ao ecrã de edição do teste e aqui podemos retirar ou adicionar novas perguntas. E basicamente isto é o que é necessário para criar o nosso teste com as perguntas que nós criamos. Isto pode parecer um pouco complexo, mas isto é uma questão de prática. Portanto, isto na primeira vez pode ser algo difícil, mas depois torna-se simples. A parte mais difícil, ou melhor, o que demora mais tempo, é criar as perguntas em si. Com a base de dados de perguntas já construída, depois é relativamente fácil e rápido criar um teste e adaptá-lo à nossa situação em particular. Então, o próximo vídeo será o último sobre a atividade de teste e nesse vídeo iremos ver como é que o professor analisa as respostas dos alunos
a um determinado teste.